Direito Sem Fronteiras de hoje fala sobre os 8 Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. Eles foram traçados em setembro do ano 2000, com 191 países membros da ONU e com a intenção principal de combater a extrema pobreza. O prazo para estes objetivos serem alcançados se extingue agora, em 2015. Os países realmente se esforçam para atingir esses objetivos? E quando não são alcançados por alguns desses países, existe sanção? Para debater conosco estes temas, estão aqui no estúdio a oficial de programa do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Eva Lazareviciuti, e o doutor em Direito Internacional e consultor do Senado, Márcio Garcia. Mas antes, vamos assistir a um material produzido pela equipe da TV Justiça sobre o assunto. Há 15 anos, os países membros da Organização das Nações Unidas, a ONU, assinaram a Declaração do Milênio. 8 objetivos concretos foram traçados com a intenção de melhorar o destino da humanidade neste século. O prazo para alcançar todos os objetivos termina no final deste ano. Entenda quais são. O primeiro é erradicar a extrema pobreza e a fome. Em seguida, universalizar a educação primária. O terceiro objetivo é promover a igualdade entre os sexos e a autonomia feminina. O quarto é reduzir a mortalidade na infância. O quinto é melhorar a saúde materna. O sexto objetivo é combater a AIDS, a malária e outras doenças. Já o sétimo é garantir a sustentabilidade ambiental. E, por último, estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. Bom, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui conosco. E para começar, vamos saber quais são os maiores desafios para a gente poder alcançar esses objetivos de desenvolvimento do milênio. Doutora Eva. É difícil apontar um único maior desafio, né? Vocês observaram que tem 8 objetivos, cada um representa os seus próprios desafios. Mas eu diria que a velocidade e o alcance de cada um dos ODMs varia. E esse que é o maior desafio, fazer com que cada cidadão, cada pessoa de um determinado país ou de determinada região conseguiria aproveitar das oportunidades e alcançar esses ODMs, essa igualdade, essa justiça social, que é o maior desafio. E para o senhor, doutor Márcio? Os objetivos foram consensados no plano multilateral, na Organização das Nações Unidas, como foi bem referido, mas eles têm uma implementação doméstica, né? Então, eu penso que o desequilíbrio entre as realidades dos diversos países que compõem as Nações Unidas, eles respondem, de alguma forma, por aquele que eu imagino ser um dos maiores desafios, que é justamente internamente os países, tendo em vista as suas realidades específicas, eles conseguirem convergir energias econômica, financeira, política, no sentido de implementar domesticamente os objetivos que foram traçados em 2000, na declaração, em 2 capítulos específicos da declaração, é um rol maior de objetivos, né? Nós temos agora, para 2015, esses 8 que foram mencionados, que era o norte que se vislumbrou em 2000, uma tentativa de chegar em 2015 com esses objetivos, se não integralmente cumpridos, mas pelo menos algo mais próximo. Você abordou um aspecto, né, que é de planejamento, que de meta, etc. Outro aspecto que acho que os ODMs, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, trouxeram, é a questão de comunicação, a questão de conhecer. Às vezes o conceito do direito humano é algo mais distante, algo mais lá no âmbito internacional. Agora, o objetivo concreto, se a gente pegar, por exemplo, aquele que se referencia às crianças, à infância, né, é algo muito próximo, algo que eu consigo entender. Se aquela criancinha morre nos primeiros dias depois do parto, é ruim. E meu direito como uma mãe que está grávida, ter garantias, ter políticas, ter programas, ter soluções que me ajudem a esse melhor momento da minha vida, a viver com uma tranquilidade, que ajudam eu a evitar esse falecimento desnecessário, eu saber disso e poder correr atrás e poder exigir esse meu direito é importante. Sabendo que isso representa meu direito humano, coisa tão simples, tão próxima de mim, é extremamente importante. E acho que essa tradução de um conceito mais amplo para algo mais concreto, mais próximo da minha vida como pessoa, indivíduo, no caso mulher, né,
é extremamente importante. Acho que essa mudança ocorreu com a Declaração do Milênio e a adoção dos ODMs. Quando a senhora falou aí da Carta do Milênio, de que forma que essa carta tem a interação com os direitos humanos? Houve a Declaração dos Direitos Humanos, que detalhou que cada pessoa viva nesse mundo tem direito, né? E nós, como Nações Unidas, também temos trabalhado bastante com proposta e monitoramento das questões do desenvolvimento humano, que então é o processo que leva o mundo para alcançar, garantir esses direitos humanos. Agora, nesse caminho, o desafio que enfrentamos foi justamente o que o Dr. Márcio falou. Como que aquele conceito do desenvolvimento humano se traduz para algo mais tangível, para algo mais concreto, para algo que eu posso usar para planejar as minhas ações para garantir os tais dos direitos humanos. E Declaração do Milênio, com consequências sua, que são os ODMs, justamente traduziu e nos deu um conjunto de metas e depois indicadores que ajudam a monitorar o alcance dessas metas para fazer com que esses direitos humanos sejam implementados e garantidos. Doutor Márcio, em 2010 os países renovaram esse compromisso. Por que isso foi importante? Em 2010 foi feito mais uma vez uma nova reunião, no sentido de ver até onde nós chegamos, o que nós temos que aperfeiçoar, o que nós aprendemos nesse período. E aí, quando nós falamos da relação dos direitos humanos com os objetivos, e para qualquer observador minimamente atento, né, são objetivos que, em relação aos quais há quase que o conforto da unanimidade, né? O Nelson Rodrigues dizia que toda unanimidade é burra. Mas em relação aos objetivos, quer dizer, tirando um ou outro, quem sabe por questões, às vezes, culturais, né? Você poderia ter algum desafio em alguns países, né? Então, por exemplo, a questão da igualdade de gênero, né? É suficiente recordar que mesmo nós aqui no Ocidente, as mulheres, até o romper do século passado, só votavam em 4 países, né? Então, quer dizer, nós avançamos muito. Eu costumo dizer que o mundo nunca esteve tão bom, apesar de estar muito ruim. Se nós olharmos, fizermos uma leitura tem que ser otimista, passado, né? Exatamente, né? Tem um autor francês, Philippe Delmar, ele tem um livro, O Belo Futuro da Guerra, que ele diz isso precisamente. Ele fala, traçando uma comparação, ele fala: a China, em 3.000 anos de história, teve 200 anos de paz. Então, se nós considerarmos o espaço da nossa existência, quer dizer, o mundo avançou muito, mas ainda há muito por fazer, né? Se nós considerarmos o grau tecnológico que nós alcançamos, etc., você conviver com a perspectiva de que pessoas morrem de fome no mundo, né, no século XXI, é algo, eu diria assim, preocupante e às vezes até surrealista. Doutora Eva, e há um tipo de fiscalização para saber se os países estão trabalhando para poder alcançar essas metas? Então, fiscalização por parte de organismos internacionais não existe. Por quê? Porque, de fato, a Declaração do Milênio e os compromissos em prol dos ODMs que foram adotados não são compromissos vinculantes, assim. Vinculantes, jurídicos, no sentido de direito, né? São compromissos políticos, são compromissos das lideranças globais com o seu próprio povo. Então, não existe uma fiscalização externa. Os próprios governos de muitos países, inclusive o governo brasileiro, produz relatório anual onde traça qual foi o progresso, onde houve mais avanços, onde houve menos avanços, portanto, precisa mais esforços, onde traça algumas soluções que poderiam acelerar esse alcance dos ODMs. Esse tipo de relatoria existe e, então, a própria fiscalização é do povo e da sociedade, da comunidade daquele país que acontece. Não existe um mecanismo sancionatório pelo eventual descumprimento de um desses objetivos. A ideia não seria por aí, quer dizer, a ideia é você, considerando tratar-se de um conjunto de objetivos em relação aos quais há um consenso, né, no plano internacional, os Estados fossem se ajudando mutuamente, né, cada um dentro das suas possibilidades, limitações e responsabilidades, mas que também, quer dizer, aí dentro de um mecanismo light de revisão pelos pares, né, quer dizer, mais suave, quer dizer, não há uma sanção, mas cada encontro desse, há 5 anos, bom, o que houve? O que o seu país produziu? O país se sente pressionado a produzir. Exatamente. Exato. Existe uma pressão, não vou dizer moral, que não seria essa hipótese, mas existe uma pressão. Você aprovou, juntamente com todos os demais, essa declaração. O que você tem feito, né, em prol do cumprimento? E também internamente, quer dizer, o papel da sociedade civil,
né, das pessoas físicas, pessoas jurídicas, enfim, dos governantes, dos políticos, no sentido de não só implementar no âmbito interno, como também, na medida do possível, ajudar outros países menos favorecidos, enfim, ou que têm alguma dificuldade, algum desafio específico, a implementar também, porque todo mundo crescendo junto, o benefício será global. Né? Exatamente. Quer dizer, então, que o próprio cidadão ele pode acompanhar, ele tem como ver o que está sendo feito no país dele? A gente estava falando aqui sobre a importância da adoção da Declaração do Milênio, ODMs, como trazendo maior concretude, mas outro aspecto que eu trouxe também era o entendimento que o trabalho, o DM8, por exemplo, todos em prol do desenvolvimento, né? Então, acho que trouxe também esse entendimento que a solução, o avanço, garantia dos direitos humanos é responsabilidade de todos nós. Porque se de um lado eu posso exigir o meu direito, mas eu tenho que respeitar o dos outros, e também como cidadão consciente eu tenho que também me esforçar para ajudar quem talvez não saiba, não consegue aproveitar, não consegue alcançar, também ajudar eles, acompanhar essas pessoas do meu lado, porque só todos juntos nós vamos chegar lá. Bom, só para a gente terminar esse bloco aqui, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente. A Convenção do Milênio, ela é um tratado ou é um pacto? Na realidade, quer dizer, tecnicamente falando, ela não se insere num contexto de uma definição do que seria um tratado, né? Tampouco de um pacto. Né? É algo que foi aprovado por uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas. Isso é desprezível de forma nenhuma. As resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas, elas não são mandatórias, mas elas apontam para um vetor de crescimento para onde a comunidade internacional está indo. E com o tempo, elas podem vir a cristalizar, quer dizer, um costume, quer dizer, a prática reiterada no entendimento que aquilo é jurídico, é direito. Então, quer dizer, as resoluções, elas têm uma relevância no contexto internacional, elas são, como por assim dizer, a antecâmara de algo, quem sabe, mais consistente. Mas, tendo em vista o tema em si, a abrangência temática, ela não foi, quer dizer, isso não foi acordado por meio de um tratado. Nós vamos para o intervalo, mas voltamos rapidinho para continuar o nosso bate-papo sobre os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Vem aí a 20ª Jornada Internacional de Direito, nos dias 12 e 13 de junho, em Gramado, no Rio Grande do Sul. O evento, voltado tanto para estudantes quanto para profissionais, oferece vagas limitadas e as inscrições pela internet vão só até o dia 22 de maio. Informações e inscrições pelo site www.jidserraazul.eventize.com.br. O Direito Sem Fronteiras está de volta e continuamos a nossa conversa sobre os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Doutora Eva, no primeiro bloco a senhora falou sobre os relatórios que muitos países fazem, até para demonstrar o que eles estão fazendo. Isso é repassado para os outros? De que forma que existe essa cooperação para um país que está mais desenvolvido ajudar o outro que desenvolveu menos? Então, tem dois jeitos de apoiar um país, apoiar o outro país, né? E acho que é importante mencionar a diferença desses dois jeitos. O tradicional é repasse de recursos, que é uma cooperação norte-sul, assim chamada, né? Que foi refletida também numa meta adotada por países que têm mais poder econômico, meta de 0,7% dos seus recursos nacionais alocados para ajuda oficial, né? Só que a experiência global também comprovou que talvez esse não seja o jeito mais eficiente, mais impactante, digamos assim, um país apoiar o outro. E aí surgiu a ideia de cooperação sul-sul, que é um país ajudando o outro com sua própria experiência, com suas próprias soluções que foram identificadas, como no âmbito nacional, também muitas vezes no âmbito municipal, mas também muitas vezes oriundos da sociedade civil, e mostrando essas experiências, apoiando o outro país implementar essa solução, transplantar ela, adaptar ela para contexto local, virou um jeito mais reconhecidamente efetivo, eficiente e impactante. E o Brasil, eu fico muito feliz, de fato, é uma das lideranças globais na cooperação sul-sul. O que é a ajuda oficial do Milênio?
Então, são um conjunto de recursos financeiros que estão sendo alocados por países para apoiar projetos de desenvolvimento, fortalecimento de capacidades dos países que estão nas situações mais desafiadoras, para alcançar esses ODMs, esses objetivos definidos, suas metas, de uma forma mais rápida, de uma forma mais justa, de uma forma mais capilarizada, para que esse trabalho, essas políticas, soluções cheguem até cada cidadão. E na prática, doutor Márcio, como é que isso se dá? O país que quer ajuda, ele precisa fazer algum movimento, ele precisa se cadastrar de alguma forma? O encontro dos países, sobretudo nessas reuniões anuais ou nas grandes rodadas, como 2005, 2010, é justamente para identificar quais são os desafios, identificar quem tem condição de prover, seja recurso financeiro, seja recurso humano, que às vezes não é necessariamente são só valores financeiros, só dinheiro, né? Você também pode ajudar de alguma forma com uma capacidade técnica, por exemplo, né? E é importante, quer dizer, às vezes, os países que têm uma realidade muito assemelhada, quer dizer, essa cooperação sul-sul, como foi mencionada, ela encurta alguns desafios que às vezes uma realidade de um outro país, porque tem um grau de desenvolvimento maior, ou porque tem uma outra realidade social, ou porque tem outra realidade até mesmo climática, né? A sinergia não flui tão bem quando você tem uma cooperação mais próxima, mais dos pares. Agora, obviamente que para você alcançar resultados com uma maior velocidade, no final do dia, sem dúvida nenhuma, que os recursos financeiros são importantes. E aí a comunidade internacional enfrenta imensos desafios, né? Quer dizer, você tem não só as angústias domésticas, você tem questões globais um pouco mais ampliadas, que refletem, às vezes, numa alocação de recursos muito aquém daquilo que eventualmente poderia ser, considerando a realidade global. Então, isso também, às vezes, dificulta um pouco uma maior velocidade na implementação dos objetivos. Doutor Márcio, como países que se destacam no cenário político e econômico têm se comportado? Os países, quer dizer, mais desenvolvidos, geralmente contribuem economicamente, mas como eu havia mencionado, quer dizer, os desafios no plano global, às vezes, drena recursos que poderiam ser canalizados para algo em relação ao qual eu penso que não há dúvida, né, no sentido da necessidade de você cumprir com esses objetivos. Acho que você mencionou a África, né? Mesmo na África o continente não é tão... um país é diferente do outro, mas a África subsaariana, né, ela se destaca em todos os ODMs como uma situação um pouco mais complicada. Se é realmente no caso das doenças, no caso da situação das crianças, das mulheres, pobreza, muita coisa ainda é para ser feita naquela região. Agora, acho que é importante, no caso dos ODMs, mencionar também, referente aos países desenvolvidos, países mais ricos, muitos deles não se identificaram nessa agenda de desenvolvimento. Muitos deles, apesar de terem alguns bolsões, às vezes crescentes devido à situação econômica, né, atual, eles não se identificaram nessa agenda. Acabaram, às vezes, concluindo, né, que não, essa agenda é para países que estão em processo de crescimento, em processo de desenvolvimento, não é para nós. Então, acho que é importantíssimo mencionar esse fator foi levado em conta agora na construção da agenda pós-2015, que foi lançada com a Conferência Rio+20, e na construção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Um dos princípios adotados no Rio foi justamente esse, que os novos objetivos adotados para os próximos 15 anos têm que ser aplicáveis como para os países em desenvolvimento, também para os países mais ricos. Ou seja, cada um tem que se ver, tem que se reconhecer e contribuir, porque senão aí não é parceria global. Não, exatamente. E como que isso foi aceito? Muito bem, muito bem. Como essa observação, também a observação que é necessário consultar as pessoas, a sociedade, sobre os objetivos. Quando foi adotada a Declaração do Milênio e depois formulados os ODMs e seus indicadores, o trabalho foi feito mais no âmbito das lideranças, né, no âmbito técnico, no âmbito das Nações Unidas, Nova York, né? No caso dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, houve um grande processo de consulta, participação da sociedade civil, de vários grupos. O Brasil participou muito ativamente nessa consulta. Então, os próprios ODS já foram propostos acima de uma consulta muito ampla.
E essa consulta foi resultado também de um aprendizado com os ODMs. Se a gente começar consultando a comunidade, a sociedade civil, sobre o que ela precisa, o que ela vê de prioridade, o que ela vê de... o que é importante para ela, o objetivo formulado vai ser mais chamativo, vai ser mais relevante, e então a parceria depois para seu alcance vai ser mais forte. Doutor Márcio, agora outros novos 17 objetivos foram traçados para serem cumpridos até 2030. Como é que vão ser essas ações? De fato, quer dizer, nós não podemos parar com uma realidade do romper do século, né? Quer dizer, 2000 passou e passou muito rapidamente, os desafios persistem, houve uma melhora significativa, mas ainda muito aquém daquilo que seria necessário e desejável. Então, nós temos que olhar para frente e o caminho é apontar para novas metas, para novos desafios. Nesse sentido, o secretário Ban Ki-moon lançou chamou de o caminho para a dignidade, né? São metas para 2030. E aí também, curiosamente, e especificamente para nós aqui, para Mentes Tropicais, né, pode parecer um prazo muito distante, muito longo, né? Infelizmente, às vezes nós estamos muito focados no dia de agora e, no máximo, no próximo ano. Enfim, as nossas realidades também apresentam desafios cotidianos. Mas você ter essa visão de longo prazo é extremamente importante. Então, penso que haverá uma reunião para um balanço mais amplo do que foi alcançado, de quais são os desafios, de quais foram as melhores práticas, como foi mencionado. Alguns países conseguiram mais rapidamente alcançar um ou outro objetivo, conscientizar a comunidade internacional no seu conjunto da importância, porque ainda que meu país não tenha nenhum desses desafios, eu acabo sendo atingido, por exemplo, quando você tem um fenômeno migratório, que as pessoas saem do seu país buscando um outro país, porque lá ele tem melhores condições de vida, melhores chances de emprego, trabalho, etc. Eu não conheço um migrante que saiu percentualmente é quase desprezível, saiu porque quis realmente sair, detestava o seu próprio país, etc. Pode acontecer, mas acho que isso é mais forçado a sair. E também no âmbito ambiental, né? Quer dizer, você hoje, a poluição dos rios, a poluição do alto mar, a poluição atmosférica, ela não conhece fronteiras, né? Então, obviamente que se você, num país, em tese, que tem preenchido todos esses objetivos, né? Se você não ajuda a comunidade internacional do seu conjunto de alguma forma, você, de algum jeito, vai sofrer o reflexo dessas deficiências, que a comunidade internacional ainda tem, né? Bom, para encerrar, então, eu gostaria de saber de vocês o que precisa avançar mais para a gente conquistar realmente os objetivos de desenvolvimento do milênio. Doutora Ieva. Olha, tem muita coisa ainda para se fazer, né? Longo caminho, né? Exato. Apesar de ter alcançado vários, né, objetivos, várias metas, como eu falei anteriormente, né, tem várias pessoas que não conseguiram aproveitar desse processo ainda. E por serem 8 objetivos, vários outros aspectos ficaram talvez fora dessa agenda, que estão sendo abordados agora, nesses novos objetivos sendo propostos, né? Industrialização, infraestrutura, vários outros aspectos que estão sendo agora inseridos na agenda para poder atender, até refletir um pouco das críticas que foram feitas sobre os ODMs, né? Mas, de qualquer jeito, acho que esse processo, ele nunca para, ele nunca acaba, de fato, porque sempre vai ter algo mais a se fazer. Erradicando uma doença, outra doença, não quer dizer que não vão surgir novas doenças primeiro. Do outro lado, cada vez mais a gente começa a focar em outros aspectos de saúde. Se a gente, de um lado, nos ODMs, tratamos de malária, AIDS, doenças transmissíveis, começamos cada vez mais a entender que doenças que não são transmissíveis, aquelas que surgem por causa do tipo de vida que nós levamos, obesidade, outras doenças, diabetes, etc., que estão sendo desencadeadas pelo jeito de viver, né, que nós precisamos aprimorar, viram foco. Então, acho que nesse sentido tem muito a se fazer ainda. Doutor Márcio. O Estado-nação ficou grande demais para os pequenos problemas e pequeno demais para os grandes problemas. Isso aí é uma frase já de uso corrente, né? Então, obviamente que no contexto desses desafios que foram colocados, dos próximos que estão desenhados para 2030, quer dizer, a ação global ela se faz absolutamente imperiosa, né?
Bom, agradeço muito a presença de vocês aqui conosco e o Direito Sem Fronteiras fica por aqui. Eu conversei hoje com a oficial de programa do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e Eva Lazarevičiūtė, e com o doutor em Direito Internacional e consultor do Senado, Márcio Garcia, sobre o tema Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Para participar do nosso programa, envie a sua sugestão para o e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. Para rever esta e outras entrevistas, basta acessar www.tvjustiça.jus.br. Tchau!